Oi, oi, oi. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito frio por aí, gente. Tudo bem? Vai me dando um ok para saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo. O som tá bom, o áudio tá bom, tá tudo tranquilo, tudo bem por aí. Hoje eu passei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre como é que foi esses dias, né? Como é que foi o seu retorno aí? Como é que vocês conversaram? Como é que teve essa troca com as crianças? Como é que você fez? Né? Porque todos nós, né, voltamos agora. Estou abrindo aqui o texto que eu quero ler para vocês. Nós voltamos, né, e todo mundo volta com aquela ansiedade, né, com aquele nervosismo, todas as precauções, todos os cuidados, né, lógico. Mas ainda, né, tem crianças que ainda estão nesse retorno, nesse voltar. Nós trabalhamos com as crianças, né, com algumas das crianças da escola, não foram todas que fizeram a mesma coisa, cada um fez do seu jeito, mas nós trabalhamos muito o texto que eu disponibilizei para vocês aí no Insta, né, que era as 10 tendências pós-pandemia, né, o que fazer, né, e coisas, né, com eles, fizemos um levantamento, com eles tudo, o que antes não acontecia, o que não existia antes da pandemia, com essas palavras, falas, né, o que não existia antes e de repente passou a existir pós-pandemia, distanciamento social, Covid, grupo de risco, né, em relação à vacina, fila, distanciamento de 1 metro, 1,5 metros. Nós tivemos muitas fala das crianças, né, que eu achei muito bacana sobre esse posicionamento delas em relação a essas coisas, né? Desculpa, eu tô procurando um negócio aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que não é esse que tá na minha mão, não é. Então, assim, nós fizemos um levantamento de muitas coisas que não existiam, né? Antes da pandemia, tá? Então, muitas palavras, muitas coisas. E as crianças foram respondendo, fazendo esse levantamento com a gente, né? No ao vivo, no chat, conversando, você entende? E eles foram respondendo, foram falando o que tinha, o que não tinha, o que eles observaram. Então, foi uma aula muito dinâmica, foi uma troca de conhecimento muito gostosa. Então, eles... o desemprego, o trabalho, home office, aula online, centro de mídia, compartilhar tela, são coisas que foram surgindo, né? Dá um joinha, dá um like aí pra você entende? Né? Mostra, faz uma carinha para eu saber que você tá me ouvindo, para eu saber que você tá escutando aí do outro lado. Então, assim, teve muitas coisas que não existia antes, né? E que passaram a existir pós-Covid. Então, uma aula, é uma dinâmica que fez os alunos pensarem, fez os alunos refletirem, fez os alunos se colocar. E quarto ano, né, essa atividade ela foi direcionada para uma sala de quarto ano e os alunos motivados, né, incentivados e foi ensinado, tá? A diferença tá aí, ensinado para que eles pudessem produzir esse texto, você entende? Então, assim, não dá para você simplesmente chegar e falar, olha, faça um texto assim, né? Eu queria que vocês fizessem um texto assim. Não dá para você chegar e pedir para as crianças produzirem um texto. Olha, vamos fazer uma produção de texto de alguma coisa? Não é assim que funciona, tá? Não é assim que o professor tem que pedir, não é assim que o professor fala com as crianças. Você, professor, o que você tem que falar? Primeiro você tem que explicar como é uma produção de texto. Como que você faz uma produção de texto? E pensando nessa produção de texto que nós compartilhamos, que eu compartilhei com vocês aí
o retorno, né, para vocês fazerem o retorno às aulas. Eu não sei se todos vocês tiveram acesso ao que eu postei aí em relação ao retorno das aulas, tá? Então, a capa dele tá fácil de vocês acharem, porque a capa fala acolher é uma rotina semanal, né? Que é o nome dos folders. Eu fiz um carrossel e coloquei no Insta, você pode procurar para você ver. Chama-se Rotina Semanal. Acolher significa, e neste acolher significa foi abordado bastante temas, que tem uma live também falando sobre isso lá no Facebook, lá no YouTube, tá? Mas retomando, né? Foi feito esse levantamento com as crianças. Eu pedi uma lista para que eles fizessem essa lista de coisas que eles não conheciam, que surgiu depois da pandemia, tá? Coisas que não existiam antes. Então, eles fizeram uma lista com 10 itens. Tiveram muitos, tá? Nós fizemos uma lista com todos de muito mais do que 10. Mas pedi para que eles fizessem antecipadamente, né, na rotina, uma lista com esses 10 itens. E tivemos de tudo, nós tivemos de tudo, a todas as angústias, dúvidas, nós tivemos em relação ao que não existia e passou a existir após a pandemia, após o ano passado, né? E foi um trabalho, uma conversa muito boa com as crianças. Então, eles começaram, porque nós fizemos primeiro aquele levantamento, como eu falei para vocês, de coisas que não foi legal, né? Nós passamos por momentos difíceis, né? Nós passamos por perdas irreparáveis, nós passamos por situações de desemprego, situações de fome. E eu trabalhei com esse emocional, né? Do que era esse acolher, que acolhimento que era esse que nós tínhamos que fazer com os alunos. E foi assim que a gente fez com eles, né? Acolhemos, explicamos esse acolher, o que significava, e fizemos esse levantamento das 10 coisas que não existiam, uma lista, pedi 10 coisas, mas fizemos muito mais, tá? Do que não existia e passou a existir pós-pandemia. E foi muito bom, foi uma reflexão muito gostosa feita por eles, de coisas que eles não sabiam e de repente surgiu nessa pandemia. Trabalhamos muito com essa empatia, tá? Com as crianças, de se colocar no lugar do outro. Quando a gente foi falar de empatia, eu pedi para que eles fizessem para mim, para que eles mandassem para a gente uma foto de um local onde eles estivessem de férias. Só que se você não viajou, se você não foi para nenhum lugar por causa da pandemia, você preferiu ficar na segurança do seu lar, me mande uma foto de um momento que você gostou muito. Qual foi o momento o que você fez que foi um momento especial? E eles trouxeram essa foto, eles falaram dessa foto, mandaram essa foto de momentos em família, em reunião, em brincadeiras, brincando com alguém, jogando com alguém, lendo um livro, assistindo TV, comendo pipoca, brincando com os animais. Entende? Eles ficaram livres para fazer uma foto e enviar onde estivesse representado esse momento de prazer, esse momento gostoso, esse momento agradável na vida deles, que foi esses 15 dias de recesso que nós tivemos aí. E falando desse emocional, trabalhando com esse emocional, levantando essa parte toda, quando eles terminaram de falar dessas coisas aí, eu perguntei para eles quais foram as coisas boas que aconteceram na pandemia, que eu queria saber de coisas boas que tivesse acontecido. E eles fizeram uma lista de muitas coisas maravilhosas, desde nascimento de irmão, de emprego, de alguém, vizinhos ter se curado da Covid, de ter ganhado bicicleta, animais, ganhado cachorro, você entende? Eles fizeram uma lista de coisas maravilhosas, que ele ficou mais tempo com a família. Então, assim, a criança também sentiu isso, tá? Para a criança também foi importante esse olhar. E pedir para que eles, se te quisessem falar, escrever ou me mandar a foto dessa coisa boa, dessa coisa, eles poderiam também me mandar. Então, assim, foi uma troca, foi uma experiência, uma partilha, uma interação muito gostosa desses momentos que para eles fez a diferença, desse momento que para eles foi muito bom.
Eu tô olhando para frente porque eu tô pegando meu recurso aqui no Note, tá? Então, às vezes eu olho para cá para buscar a minha cola, tá bom? Então, trabalhando com esse emocional, com essa acolhida, eu precisava fazer uma sondagem com as crianças para ver a escrita, a produção de texto deles, como é que eles estão produzindo, né? Com tanto tempo aí, 17 meses fora da escola, do presencial ali, de colocar na prática mesmo. Você está vendo o que eles estão fazendo lá do outro lado, mas é óbvio que não é a mesma coisa, né? É diferente mesmo. Então, assim, como é que eu vou fazer agora? Como que eu vou trabalhar agora? Então, esse olhar é muito importante. E isso nós vamos desenvolvendo, trabalhando, né? A escuta, né? Saber ouvir a angústia deles, mediar enquanto um está falando, vamos prestar atenção, vamos conversar. E esse trabalho foi feito, então, em cima de todo aquele material que eu já disponibilizei para vocês aí no Insta, tá? Da rotina semanal lá. Fizemos essa lista de tudo que teve antes, né? Das palavras que a gente não conhecia e passamos a conhecer. Fizemos isso. E depois, gente, teve o antes e o depois da Covid, que é o texto que eu falei, as 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Então, nós trabalhamos com esse texto, é um texto informativo, tá? É um texto da internet, de notícias, tá bom? Eu deixei o link para vocês aí também. E esse texto ele vem falando dessas 10 tendências pós-pandemia. Gente, eu vou pôr uma blusa de frio que eu estou com frio, tá? Então ele veio trabalhando essas 10 tendências pós-pandemia aí, e esse texto foi enviado para eles, né? Eu enviei o link para quem quisesse assistir. Deixa eu pôr a blusa aqui. Para quem quisesse assistir da TV, poderia assistir no computador, no celular. Enviei o link no grupo do WhatsApp. Copiei o texto e mandei o próprio texto também copiado, porque quem não tem, né, já abriria o texto em PDF, que era bem mais leve, para poder abrir no celular, e todos acessarem e fazer a leitura antecipadamente. Então, essa foi a atividade de enviar para casa, para que eles fizessem essa leitura. Não houve discussão dessa leitura antes. A leitura foi enviada para casa para que eles tomassem ciência da leitura e eles fizessem essa leitura. Então, são 10 tendências, né, para o mundo pós-moderno, e vai falando desde revisar as crenças, né? A gente vai trabalhando aí a primeira, que seria a revisão de crenças e valores, né? Que assim, que a pandemia, essa crise dessa saúde pública, ela é definida por alguns pesquisadores que falam que esse momento, esse período que a gente está vivendo é um divisor de águas, né? Que ele não vai o nosso mundo, esse mundo que a gente vive, não vai continuar assim após pós-pandemia, que ele vai ser um divisor de água e vai acontecer muitas outras mudanças, né, nesse pós-pandemia. Tá? Então, um dos itens era essa revisão de crenças e valores. E essa crise, essa mudança iria ser realmente muito profunda no comportamento do ser humano. Tá? Ia fazer muita diferença no ser humano. Tudo em relação a compartilhar mais, em relação a se doar mais, em comunidade se unir para vencer barreiras, para vencer alguma coisa que esteja acontecendo, tanto de fazer uma horta comunitária e todos se usufruírem daquele bem comum, tanto de se solidariedade, nossa, deu nó na língua aqui, com o próximo e ajudar, né? Não ser só aquela solidariedade de boca, não, ela ser prática mesmo, ser colocada em prática. Então, ajudar o próximo de todas as formas possíveis, não só de boca, não só de falar ou assistir uma reportagem, nossa, porque passou lá no jornal, olha quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas desempregadas na rua, dormindo na rua. Está muito distante de você. Ajuda aí do teu ladinho. Será que do teu lado também você não tem um vizinho que está passando necessidades?
Será que não tem alguém que você conheça que também não tem um prato de comida, que também não tem uma... Eu estava com frio, aí eu fui ali e peguei a blusa. Será que tem alguém aí próximo a você que está com frio e não tem uma blusa para pôr? Então, assim, a gente não precisa ir longe para ajudar o outro. A gente consegue ajudar o outro aqui, do nosso mundinho, do nosso ladinho. Não precisamos querer ajudar uma coisa que é impossível de fazer. Faça o possível, mas faça. Então, esse primeiro item aí, ele fala que nós vamos sim mudar o nosso jeito de encarar o mundo, tá? Esses valores, você entende? As equipes se unirem mais, trabalhadores se unirem mais para trabalhar em equipe mesmo. O que que você faz? O que que o outro faz? O que que nós podemos fazer juntos? Então, essa mudança de postura, ela vem muito forte agora pós-pandemia também, tá bom? Elas vão afetar, né? Isso pode afetar os valores daqueles que vivem nesse período. Assim como ocorre, gente, em pós-guerra, né, em alguns países aí. É assim que ele se reconstrói. Então, talvez esperamos nós que isso ocorra também conosco pós-pandemia, né? Então, isso pode vir a melhorar a nossa postura e a nossa convivência. Outra coisa é que nós já estamos começando a ver aí no sinais no Brasil, né, no centro de São Paulo, com vários exemplos de pessoas que se unem para ajudar idosos, por exemplo, que se unem para ajudar o outro, tá? Então não é só uma coisa que está acontecendo com um, não isso está sendo geral. São atitudes, mudanças que estão acontecendo com todos. Outra coisa também, né? Menos é mais. Que era o segundo item. Nessa pandemia, gente, nessa crise, uma coisa que veio assim muito forte para todo mundo foi as mudanças de postura, o consumismo. Nós só temos 2 pés e nós temos aí 20, 30 pares de calçado. Você não usa 30 pares de calçado. Você usa um só por vez. Você pode ter um ou outro para você trocar, para você poder usar, mas nós não temos que consumir. E essa reeducação em relação ao consumismo, ela foi muito trabalhada, ela foi muito desenvolvida. Por quê? Para que eu vou comprar se eu não vou para lugar nenhum? As lojas estavam fechadas, não tinha como você ir no shopping comprar. Então, muitas pessoas se viram sem sair para comprar, deixaram de comprar e foram percebendo nesses 17 meses aí que não precisava de tudo aquilo, que não comprou nada, sobrou dinheiro para muitas pessoas em relação a compras, né? Gastar-se com outras coisas, com mais alimentação, consumo, água, luz, energia, internet, consumiu muito mais essas coisas. Celulares novos, computador, notebook, se investiu em outras coisas e deixou de fazer consumismo inadequado, né? Comprar coisas que não tinham importância, que não tinham valor. Então, pós-pandemia, o menos é mais. Muitas pessoas fizeram esse movimento de doação, tirar aquilo que tinha em excesso dentro de casa e não usava e compartilhar com o outro e doar para o outro, né? Não uso, passa para frente, ganha, troca. Então tivemos bastante esse olhar em relação a essas mudanças, tá? Então esse é aí o menos é mais. Outra coisa também em relação ao menos é mais, a falta de dinheiro de todos aí não será o único motivo mais para não comprar, para não consumir. Você vai ter o dinheiro em mãos e você vai ter a consciência de que não precisa. Não é por falta de dinheiro. Nós aprendemos que é desnecessário, que não precisa. Que dá para você viver com aquilo que você tem, que você não precisa estar comprando, consumindo só porque é moda, tendência. A moda é você ser feliz e você viver bem. Não é ninguém que dita a sua moda. Sua moda foi pijama e pantufa por muito tempo. Somente assim você ficou. Pantufas, pijamas, uma calça de moletom, uma roupa leve. Foi assim que a gente viveu nesse 17 meses que a gente estava dentro de casa. Então, não houve esse consumismo de você sair. Óbvio que nós continuamos comprando. Nós continuamos comprando sim, nós continuamos comprando pela internet, mas diminuiu muito o consumismo. E essa é uma tendência para esse novo olhar,
pós-pandemia. Nós vamos mudar esse nosso consumo, tá? Eufórico, sem medidas, sem preocupações, tá? Então, esse é um olhar que vai ser muito agora reforçado em consumir por consumir, sai de moda. Você vai consumir aquilo que você precisa, tá? Outro lado também que a gente percebe aí é questionamento em relação ao capitalismo, tá? Simplesmente a ganhar. Por que todas as empresas só têm que ganhar? E a divisão, como é que fica? Tá? Então, o coronavírus, ele trouxe para esse contexto dos negócios e para o contexto pessoal a necessidade de revisitar essas prioridades. É só eu que ganho e o outro, o empregado, ele não tem direitos, ele não ganha? Como é que fica essa troca? Você entende? Então, isso também, essas prioridades também foram muito trabalhadas, desenvolvidas agora, nesse tempo aí que nós estamos vivendo, tá? O que antes era uma organização e gerava resultados financeiros, persuadindo, incentivando o consumo, aumentando a produção, as vendas, hoje não é mais assim. Hoje mudou. Ninguém está saindo, eu vou comprar. Não. Todo mundo não pode sair, as lojas foram fechadas, eu deixei de comprar e percebi que não me fez falta. Então, são mudanças de olhares, tá? Hoje faz necessário se pensar no valor concedido às pessoas. Qual é o valor que a pessoa tem, sabe? Se eu consumo demais, o meio ambiente está sendo prejudicado, né? Que tipo de bem comum que eu faço para que eu consiga agregar o máximo possível de pessoas a esse meio, a esse bem comum? O que eu faço para que todos estejam conectados nesse olhar em relação ao ambiente em que eu vivo? Que ele seja de forma sustentável, que ele seja tratado com o respeito que ele merece. Como é que eu, enquanto gestor, enquanto professor, lido com essas defasagens, com essas dificuldades para se trabalhar com os alunos? Então, são olhares que precisam ser trabalhados, desenvolvidos com os nossos alunos, os nossos professores. Isso é trabalhado, é formado, então cabe a nós fazermos esse trabalho. E foi isso que foi feito com essa turma, então, para que olhasse para essas 10 mudanças pós-pandemia, tá? A colaboração de todos, né, gente? Como nesse momento agora, a colaboração do todo, de todos trabalhando para que a sociedade, né, passa a viver melhor, a se unir mais. Tá? Então, faz necessário esse olhar definitivamente com a confiança para os colaboradores, já que o home deixou de ser uma alternativa e passou a ser uma necessidade. Já não é mais, eu prefiro trabalhar em home, né? Muitas pessoas trabalhavam em home antes disso, tá, gente? Antes da pandemia. E eu olhava, eu imaginava, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam em homes e eu falava assim, nossa, deve ser muito bom você trabalhar em casa, né? Um dia em casa, 2 dias em casa e depois ou 3 no trabalho, 3 na empresa e 2 em casa. Deve ser um trabalho bem bacana. Eram algumas empresas que tinham esse olhar. Algumas. Outras não. De repente, esse home office, ele deixou de ser alternativa. Ele era necessário, passou a ser uma necessidade e mudou totalmente este olhar, tá? Então, agora faz-se necessário repensar, né, a sociedade do consumo e refletir o que é essencial. Eu preciso de tantos pares de sapato, como a gente já tinha falado, eu preciso desse excesso de roupas. Tem pessoas que têm um guarda-roupa lotado, que você não consegue nem passar um cabide para o lado de tão lotado que ele está. Eu sei disso, gente, estou falando experiência própria. Então, chega uma hora que você tem que fazer um resgate, rever. Foi o que aconteceu em 2020, no começo de 2020, quando eu comecei a estudar mais o minimalismo, quando eu comecei a ler mais, a aprender mais, a assistir um monte de vídeo na internet, pegar o que era bom, descarta o que não presta, nem tudo que está na internet presta, mas tem muita coisa boa que te ajuda a refletir, que te ajuda a pensar, e foi o que eu fiz. E aí você começa a verificar que não precisa de tudo aquilo.
Você é uma pessoa só, você tem roupa para 10. É desnecessário, desnecessário. Você começa a ter outros valores, sim. Você começa a viver o que é o essencial, tá? Essencial. E o terceiro ponto aí são as reconfigurações dos espaços de comércio, né? O medo e a ansiedade das pessoas passou a estimular novos hábitos, porque eu tinha medo de sair, eu tinha medo de fazer, então eu não podia ter contato, o que eu faço? Cuidado com a saúde, bem-estar, estarão em alta agora, muito em alta. O cuidar de si, o estar em atividades com a natureza, em menos tempo apertado, cabeça cheia, dor de cabeça, ansiedade, dor no ombro, dor no corpo, mal-estar, para viver uma vida melhor, para viver uma vida mais saudável, né? Para a gente rever aquilo que dói, aquilo que machuca. Por que a gente tem tantas dores? Por que tantas dores de cabeça, tantas dores no ombro, né? Costa, coluna, braço, às vezes é gastrite que aumentou, você entende? Um monte de situações que vieram assim para deixar a gente muito para baixo. Então, nós temos que mudar a nossa posição. E é isso que vai acontecer agora, segundo estudiosos, tá, gente? Essa é uma pesquisa que tá aí para vocês, que vocês podem ler, estudar, ela tá disponível aí na internet, tá? Só dá um busca aí que vocês vão ver que é um texto muito bom para refletir e levar para a sala de aula, levar para trabalhar com os professores. Então, ela vai acentuar muito esse medo, essa ansiedade nas pessoas, esse pós-pandemia. O medo, a solidão. Quantas e quantas pessoas não tinham parente, não tinha ninguém, mas a pessoa ia para um bailinho, a pessoa dançava, a pessoa saía, ia jogar bingo. E de repente essas pessoas pararam de sair, de se reunir com os amigos. Terceira idade, os grupos que gostavam de sair, não tinham mais como ir, não tinham mais como sair. Será que essas pessoas que ficaram em casa agora não são pessoas que estão doentes? Não se tornaram doentes, depressivas? Então são coisas para ser avaliadas, são coisas para ser analisadas também, tá? Outra coisa, o medo de estar em público, né? Essa depressão, essa ansiedade de local público, muitas pessoas ficaram com muito medo de aglomeração e isso vai continuar para muitas pessoas e estão corretíssimas, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, tá? Então tá tendo muito assim, mudanças. Outra coisa aí, vamos lá, para o quarto agora. Antes do quarto, quando as pessoas voltarem a frequentar, isso mesmo, quando as pessoas voltarem a frequentar esses espaços públicos, né, depois do fim das restrições, as empresas devem investir em estratégias para engajar os consumidores de modo profundo, criando esses ambientes, criando esses locais que tragam a eles a sensação de estar em casa. Então vai existir sim espaços diferenciados para que você atenda com carinho, com segurança aquelas pessoas que querem sim sair, mas não querem estar aglomeradas. Mas eles também não querem ficar dentro de quatro paredes. Então vai ter que criar ambientes, espaços destinados a essas pessoas, a atender esse público. É um novo nicho de trabalho para muitas pessoas que não sabem, eu queria tanto abrir um comércio, o que eu faço? É pensar no outro, é pensar nestas pessoas que não vão querer estar aglomeradas, mas vão querer sair, vão querer estar em um ambiente que seja seguro, que traga a essas pessoas a sensação de estar em casa. Então vai ter muito ainda, nós vamos ouvir muito ainda falar sobre esses temas, esses assuntos. Os bares, restaurantes, cafeterias, academias, coworkings, eles devem ser redesenhados nos espaços que eles têm agora para diminuir a aglomeração. Eles vão ter que pensar num jeito de atender a clientela, mas de uma maneira a facilitar o uso dos produtos de higiene no ambiente, álcool gel, acesso à higiene, tudo
contato. Esses espaços, né, compartilhados como os coworkings, né, tem grande desafio nesse novo cenário. Por quê? Porque até então bares, restaurante é muita gente, é aglomeração. E agora o olhar não, é trazer essas pessoas de volta para esses espaços, porém de uma forma que as pessoas se sintam seguras, que elas venham para esse novo ambiente, sem medo. O quarto passo, né, a quarta dica de pós-pandemia é os novos modelos de negócios, os novos investimentos para os restaurantes que já estão aí surgindo. Os restaurantes, muitos fecharam, mas muitos deram a virada e muito bem virado e começaram a trabalhar com entregas. Eu levo na sua casa, o que você quer, qual é o prato que você quer, qual é a comida de hoje. Olha, diminuir a quantidade de opções e colocaram qualidade naquilo que serviu. Por quê? Porque agora vai ter que mandar um prato de alimento para casa da pessoa, bem feito, bem organizado, individual. Então, muitas coisas mudaram, muitas coisas estão mudando e vão continuar mudando. Então, pós-pandemia, nós temos que ter esses olhares diferenciados para isso. Não dá para a gente fazer tudo como era antes, porque não existe o antes. O antes foi o antes e ele era daquele jeito, agora não é mais, não vai ser mais, e nós vamos ter que nos adequar, nós vamos ter que mudar esse olhar. Como? Nós teremos que desenvolver coisas novas para agradar, para mudar e criar novas profissões. Como tudo que vem acontecendo no mundo, as novas profissões, elas vão surgindo de acordo com as necessidades de acordo com as necessidades sua. Às vezes eu preciso de uma coisa que eu busco na internet e eu não acho. Eu faço busca, eu entro lá e eu faço busca no YouTube, eu faço busca no Google, eu faço busca e a minha pergunta não é respondida. Então, eu como empreendedora, o que eu faço? Poxa, eu quero saber isso, ninguém está falando na internet, ninguém conversou, não tem nenhum vídeo, não tem nada. Ninguém está falando deste jeito, a gente está falando de um outro jeito, mas não é o outro jeito que eu quero saber. Eu quero saber desse jeito, como é que eu faço. Então, se você faz busca para alguma coisa e você não acha, o que você faz? Tem um estalo, fala, opa, meu nicho, meu trabalho, é isso que eu vou fazer. E aí você vai ser o seu chefe. Você vai trabalhar, você vai fazer aquilo. Tem muitas coisas que foram assim. A pessoa procurou, não encontrou ninguém que fazia. Ah, eu queria esse tipo de coisa para o meu aniversário. Ninguém faz. Ah, então eu vou fazer. E aí surgiram muitos novos empregos. Muitos novos patrões. Né? E que bom que surgiram e vai surgir muito mais. Muito mais. Então, esses negócios aí, esses novos negócios, esses novos comerciantes, né? Eles vão ter um nicho muito grande. E aí cabe a você. O que você vai fazer? Né? É uma coisa boa para você? Gente, eu falo mais do que a boca e vocês já percebem isso, né? Já sabem disso. Mas eu gosto de conversar, eu gosto de passar aquilo que eu sei. Porque a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, todo mundo sabe. Isso é óbvio. Não, não é óbvio. O óbvio tem que ser ensinado. Porque para mim é óbvio, para você é óbvio, para o outro não. Então, nós temos que aprender a lidar, a ajudar, a ensinar, a compartilhar os nossos saberes com o máximo de pessoas possíveis. Sem egoísmo, sem achar que, nossa, eu descobri isso, eu vou trancar em 10 gavetas. Para quem? Para quê? O que você vai levar daquilo? Você pode ter descoberto agora uma coisa que é mega, hiper, super top. Agora, nestes 5 minutos, nesse exato momento. Daqui 10 minutos alguém descobriu a sua coisa e uma outra coisa melhor ainda e vai compartilhar. Então, onde é que entra o seu conhecimento, a sua empatia em lidar e em fazer isso com o próximo?
Então, nem sempre esses conhecimentos, quando você descobre uma coisa, quando você viu que você fala, nossa, olha, eu achei essa atividade, eu fui atrás, eu pesquisei, eu tive todo o trabalho, sim. Parabéns para você, valorize o seu trabalho, porque você foi atrás e o conhecimento é seu. Pode compartilhar, pode dividir, pode passar para frente, meu amor, porque olha, ele já é seu. Ninguém vai roubar de você. Pode passar para frente, deixa outro que não teve a mesma presença, que não teve o mesmo jogo de cintura, o mesmo, como eu vou falar, o mesmo clique de empatia naquele segundo. Filho, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então, assim, não queira você ter guardado dentro de as 7 chaves aí uma coisa que você descobriu. Não, compartilha de vida, amplie, você vai ver que você vai saber muito mais, que vai ser muito gostoso, obrigada, vai ser muito gostoso você ver que outras pessoas estão usando aquilo que você fez. Nossa, eu compartilhei uma coisa esses dias, né, aí com o pessoal, e eu não imaginei que fosse ajudar tantas pessoas como ajudou, gente. Foram mais de 1.000 pessoas me dando devolutiva. Nossa, Gi, muito obrigada, obrigada. E simples, era uma coisa que eu fui pensando. Eu falei, eu queria pensar com os alunos assim, eu queria fazer assim, eu queria que eles entendessem assim. Tudo bem, eu fui pensando, eu fui fazendo, deu trabalho, passei horas aqui na frente do computador fazendo, mas eu queria aquilo, eu fiz para mim. Tá pronto, eu fiz, já fiz, vou aplicar com os meus alunos, e aí? Eu apago, jogo fora? Não, eu compartilhei mesmo, que se servir para você, muito bem, usa, abusa, muda, transforma, adapta, faz do jeito que você quiser, mas faça. Esse negócio de egoísmo, de guardar só para si, gente, já foi. Foi lá antes da pandemia, tá? Pós-pandemia, isso não te pertence. Bora lá para outras coisas. Vamos continuar? Então, esse foi o nosso 4º tema, né? Agora, o pós-pandemia, mais um item, né? Novos modelos de negócios para restaurantes. Uma das 10 tendências apontadas aí por um futurista, né? Que está aí no texto, que não vem ao caso agora falar o nome dele, depois vocês podem ler lá, porque a ideia é dele, tá lá, tá? É que o nome é meio complicado e eu não vou saber falar. Então, para não falar o nome errado, a gente fica quieta, deixa que cada um leia o nome da criatura lá depois, tá bom? É que eles chamam de restaurantes fantasma, termo usado para descrever os estabelecimentos que funcionam só com delivery. Por quê? Porque ele está todo fechado, não tem ninguém, então ele é um restaurante fantasma. Agora, como a possibilidade dessas novas ondas da pandemia no futuro próximo, o setor de restaurante ele tem que ficar atento para as mudanças de modelo. Tá bom, eu não tenho mais ninguém aqui dentro comendo, né, se alimentando aqui dentro. E aí, eu fecho as portas ou eu me reinvento? O que vai acontecer com as pessoas? O que elas vão querer? A gente vai parar de comer? Não, nós vamos continuar comendo. Nós vamos parar de ir lá no restaurante comer, mas nós não vamos parar de comer. Então, nós vamos continuar comendo. E aí? O que o restaurante pode oferecer? Se ele me oferecer alguma coisa diferenciada e alguma coisa boa, eu vou comprar pelo celular, eu vou comprar pela internet, eu vou comprar pelo aplicativo que for. Mas eu vou comer. Ninguém vive sem comida. Todo mundo come. Então, os donos dos restaurantes têm que ficar atentos com essas mudança de modelo de negócios. Modelo do restaurante onde eu vou lá, sento e peço o menu. Eu quero ver a carta de vinhos, eu quero ver o menu que tem para servir. Mudanças de hábitos. Não é mais assim. E aí, como é que vai ser? Outra coisa aí, gente, serviços de entrega. Vai continuar em alta, não em altíssima. É a principal fonte de receita para muita gente. Quantos entregadores, quantos motoristas pilotos de motos aí, motoristas que estão trabalhando. Gente, o Uber veio para ficar. E começou lá na maior briga com os taxistas, por que não, por que não, por que não, por que não? Quanto que esses Ubers trabalharam nessa pandemia, gente?
Eu não vou pegar ônibus porque o ônibus está cheio, tem pandemia, eu tenho medo. Chama o Uber. Para ir trabalhar, ia de Uber, para voltar e voltava de Uber. Porque em vez de eu pegar 4 condições, 2 para ir, 2 para voltar, o Uber saía mais barato. E eu ia só eu, tranquilinha ali. Gente, o Uber foi assim, digamos, a 7ª maravilha do mundo. Tá? Muito uso, muito útil. Ele veio atender a minha necessidade, a sua necessidade. Jogada de mestre. Então, assim, ó, quem faz entrega, fazer as coisas e levar até alguém, seja a pé, de bicicleta, de moto, de carro, seja lá o que for, vai continuar em alta e em muito, muito tempo, por muito, muito tempo. Não é só para agora, não. A 5ª experiência pós-pandemia aí, né? Gente, shows pela internet. Experiências culturais, dança, balé, apresentação, teatro, peças, monólogos, leituras literárias. Quantas coisas foram feitas, né? Quantas lives imersas de culturas. Quantos shows sertanejos, quantos shows MPB, rock, seja lá qual for. Quantos shows. Tendências pós-pandemia continuam. Não vai parar. No começo do ano passado, quantos shows para arrecadar tudo, né? Tudo para ajudar o próximo. Quanta coisa boa. Isso não vai parar. Eles continuam. Os artistas, produtores, eles passaram a apostar nesses tipos de show. Não era mais apenas um show, não era mais apenas, vai ter um show ali. Não, começaram a ver que dava certo sim, dá dinheiro sim. Eu não preciso alugar um estádio de futebol, eu não preciso alugar um espaço mega, hiper, super gigante. Eu alugo um galpão onde eu coloco os meus artistas em segurança, distante um do outro, protegidos e transmito para milhões de pessoas. Não é só 100 mil, 200 mil, como cabe em alguns estádios aí, não. É muito, muito mega. Vai continuar. Os tours virtuais, alguém de vocês aí que está aqui foi visitar algum museu virtual? Entrou para visitar, para ver as obras? Eu entrei. Sabe, você vai na tela, você vai olhando, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, você vai ler o que está escrito lá. Não vai parar. A gente tinha esses tours, né, virtual, quando você ia lá no museu, né? Lá no museu você colocava aquele óculos e ficava lá visitando, conhecendo as coisas que já estavam lá. Agora não. Agora você faz isso aqui da sua casa. Vai lá, vai olhar as coisas boas que tem. Esse comportamento ele vai evoluir, tá? Para o que se pode chamar de experiências culturais imersivas, tá? Então, onde que vai conectar o real com o virtual, usando a tecnologia. Ela já está aí mesmo, né, gente? Não tem nada de novo, né? Ela já está aí para a gente usar e abusar. Só que agora eles devem se disseminar como uma realidade aumentada e virtual. Aquelas coisas tipo videogame que a criançada ama, adora. Assistentes virtuais que quando você clica, ela vai te falando. E máquinas inteligentes para conversar com você, sem ser essas coisas nojentas e chatas, só de nós vamos estar falando, aperta o botão 5, segura se você não está feliz, que estou falando com fulano, sabe essas coisas de telemarketing aí que às vezes a gente acha um saco? Isso tem que ser mudado. Ninguém atende ninguém bem assim não, gente. Tem que ser pensado em outros tipos de coisa aí, porque isso não vai para frente, não flui, tá? E tem um outro estudo aí internacional, tá, que está sendo feito aí, dessas experiências imersivas aí, são uma das 3 grandes tendências da tecnologia. Esse tour, essa experiência aí imersiva da cultura,
é uma das 3 grandes tendências da tecnologia. E elas são destacadas aqui pela área cultural, mas isso também se estende a outros setores, não é só a cultura não, tá? O esporte, né? Jogos online, assistir aí pelas mídias, viagens, pessoas viajando, né, a varejo, conforme indica um relatório aí, tá? A Post-Corona World, né? Produzido pelo Trend Watching, acho que chama. É uma plataforma global de tendências. Então, assim, vai existir muitos outros tipos de shows, muitos outros tipos de imersão dessas tendências aí, de outras coisas, sem ser a cultura. Pode ser tudo, tá? Inclusive os cinemas, tá? Inclusive os lançamentos, tá? Talvez você não precisar ir ao cinema, o lançamento vai ser ali, você pode entrar para assistir aquele filme aí na sua casa, tá? Assistir na tela grande da sua casa aquele filme que foi lançado lá no cinema, junto, tá? A pré-estreia, o pré-lançamento, aí do seu sofá, da sua casa. Bom, trabalho remoto a gente já falou, né, gente? Assim, quantas e quantas pessoas que já trabalhavam home office, freelancers, profissionais liberais que já trabalhavam, né, e funcionários de companhias que já eram assim, mas essa modalidade vai crescer muito, muito, muito mais, tá? Então, ela vem aí para muito tempo ainda. E vamos pro próximo? Então, esse trabalho remoto aí não é uma coisa que vai parar, tá? É uma coisa que vai continuar e elas vão se organizar de formas diferenciadas para que talvez você vá um dia, trabalhe 4 em casa, reveze horários, mas que você possa continuar te dando... quantas empresas, né, entregaram um computador na casa do cliente, a escrivaninha, a cadeira, cuidando do funcionário. Não é só falar trabalha de qualquer jeito, não. Empresas preocupadas com a saúde, com o bem-estar do funcionário que ia ficar em casa trabalhando, tá? Além do trabalho, evitando a necessidade de estar em espaços com esse monte de gente aglomerado, tá? E principalmente nesses horários de pico, né, gente? Que só Jesus na causa, quando a gente olha esse trem, esse metrô e depois escuta falar, ai, não pode aglomerar. Como? Como é que você enfrenta um metrô nesse horário de pico? Como é que você pega um trem? É fácil falar não pode. Então, dê condições para que não haja. Coloque mais. Se não pode, por que só tem 1 ou 2? Por que não tem mais? Para que não haja aglomeração. É fácil falar. Coloque em prática. Tá? Como a gente está vendo muitas coisas sendo colocadas em prática. O 7, morar perto do trabalho. Esse era o sonho de consumo de todo mundo. Ai, que sonho. Gente, como eu gostaria de morar pertinho do meu trabalho. Até isso, ó. Ai, podia tanto ser um ônibus só, seria tão bom. Porque eu pego às vezes 2, 3 para ir, 2, 3 para voltar. Agora, é o trabalho que mora dentro da sua casa. Não é você que mora perto do trabalho. O trabalho está dentro da sua casa. E muitas pessoas ainda vão continuar querendo morar, sim, próximo do trabalho, porque não foi todo mundo que está trabalhando home office. Tem muitas pessoas que não pararam de trabalhar nenhum dia. Não houve isso. Essa é uma realidade que para elas não condiz, tá? Então, continuará sempre essa busca de morar próximo ao trabalho, né? Com receio desses novas ondas, novos contágios, né, gente? O medo. E então, esse trabalhar que dá para ir a pé para o seu trabalho continua ativo agora ainda frente a essa nova pós-pandemia aí, tá? Esse novo olhar nosso aí. O 8 é o isolamento social em relação a esse show streaming, ou seja, as lives da vida. Quantas pessoas estão fazendo lives agora? Quantas pessoas estão ensinando, falando alguma coisa, o que você sabe, compartilhando. Quem não tem medo de ficar gravando, enfrentando o online, estar junto com o outro, quem não se preocupa com não tem esse medo, porque tem gente que tem, tudo bem, não tem que fazer live mesmo, não gosta, não faça. Você não é obrigada a fazer nada, nunca que você não goste.
Deixa isso bem claro na sua vida. Eu não sou obrigada a nada. Se me faz mal, eu não faço. Ponto. Tá? Simples assim. Tá? Você tem que fazer live, você tem que fazer. Não, não tem. Você não gosta, não faz. Faça aquilo que você gosta, tá bom? Deixa para quem gosta fazer, quem gosta, eu gosto de fazer, eu faço, eu não ligo não, tá? Então, assim, se eu puder ajudar, eu ajudo. Você precisa de mim? Te ajudo, sem problema nenhum. Então, se você não gosta e eu posso te ajudar, vem pra cá, me dê a mão, vamos junto, tá bom? A gente vai junto. Então, com esse isolamento social, as lives explodiram, gente. Tá? Todo mundo começou a passar a fazer live, é live aqui no Instagram, é live no Face, é live no YouTube, é vendas pela internet, faço isso, vendo aquilo. Então, todo mundo, acho que não sei se deu uma travadinha aí, a gente já vai desligar, porque já vai dar o tempo nosso de live, né? Então, as vendas não tem mais um espaço físico. Aqui é a minha loja, não. A minha loja é a internet toda. Eu ponho o meu produto aqui, se você quiser comprar, você entra em contato comigo, eu te entrego, eu te levo. Se é só para quem mora próximo de mim, entrego na sua casa. Se é longe, posto no correio, vai chegar na sua casa de qualquer jeito, tá? Então, assim, as vendas pela internet também passando a ser uma opção também para as lojas que então se valiam apenas do local físico. As lojas físicas continuam. Só que agora elas também vendem pela internet, não é só lá no espaço, não. Ela pode estar com as portas fechadas e tem alguém comprando pela internet, numa sexta, num sábado, domingo, numa madrugada. Continuam a todo vapor trabalhando, tá? Então aí juntou, pois pense nesse, né? Na junção das duas coisas, o shopping e o streaming. Ou seja, o físico ali, o vender, né? Uma versão do Instagram antigo, o Shoptime, a vendas online. Juntou e bora lá, gente. Vender, viver e ganhar o dinheirinho que sustenta a nossa vida, né? O nosso pão de cada dia. E essas tendências, né? São tendências aí há alguns anos. Agora esse recurso deve ganhar impulso. Tá? Esse vender, essa crise, gente, fez com que o mercado chinês de transmissão ao vivo crescesse 1000 vezes mais. Ou seja, esse mix de entretenimento aí, essa comunidade, esse comércio eletrônico, aumentará no mundo todo. Não é uma coisa nossa, não é só aqui não, tá? Então fica aí a dica para todos os lojistas do centro desse paísão de meu Deus aí, não só aqui de São Paulo, não só aqui de Santo André, para todos. Gente, busca por novos conhecimentos, foi o que eu mais fiz em 2020. Procurar aprender mais, ler mais, saber mais, me inteirar melhor do meu trabalho, saber mais sobre a realidade dos meus alunos, da minha escola, dos meus professores, o que eu faço para ajudar, qual é o melhor momento de intervir, o que eu faço para auxiliar meu professor que não sabe usar a tecnologia, como eu ajudo, sem ser imposição, mas que seja alguma coisa que vai ajudá-lo no dia a dia. Então, buscar conhecimento, se formar. Informação tem um monte na internet que não serve para muita coisa, mas buscar formação, de fato, tem muita coisa boa. Vai, busca, faça por você, tá? Tem coisas boas aí, além de ser um prazer para nós estarmos atualizados, aprender mais, tá? Então, assim, mas a era de incertezas, né, aberta pela pandemia aí, aguçou esse sentimento nas pessoas que passam nesse momento aí, nesse primeiro momento, a ter mais contato com cursos online. Objetivo de aprender coisas novas, se divertir, assistir aulas de coisa que não tem nada a ver, que é para você, para sua formação, mas é para o seu lazer, para o seu entretenimento, para você sorrir, coisas boas que você gosta, que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas te faz feliz. Você vai buscar, então, se preparar para esse mundo pós-pandemia. Afinal, muitos empregos foram fechados, muitas pessoas perderam os empregos. As atividades, né? Muitas coisas que a gente fazia não se faz mais, não vai existir pós-pandemia. Muitos empregos vão deixar de existir, como muitos outros deixaram de existir com o tempo, com a história. Né, o acendedor de lampião a gás, né? Eu lembro do meu avô falando sobre isso. Tinha que ir lá e acender o lampião a gás, não tinha energia elétrica.
Imagina, hoje as luzes das praças, das ruas, acendem e apagam sozinho, não precisa de ninguém para ir lá acender, ligar, tá? E o último, gente, o ensino à distância, a educação à distância, o EAD da vida. Se você buscar o seu conhecimento com cursos online, aí assim, cursos gratuitos, para você melhorar a sua formação, para você aprender, se isso já te fazia bem, imagina as faculdades, as instituições aí que abriram as suas portas para a educação EAD de todos os cursos possíveis, todos, com tempo menor de duração, qualidade das aulas, gente, para quem gosta de estudar e não se preocupa se é online, se é EAD, se é o computador, se nós estamos aqui conversando numa plataforma, por exemplo, igual a plataforma do Zoom, Meet ou de plataformas pagas aí, né, particulares de outras maneiras, com todo mundo na tela ali, você está em 30, 40, 50 pessoas conversando sobre um tema, debatendo um assunto, todo mundo ouvindo, falando, pedindo a palavra, levantando a mão, interagindo. Quem gosta de estudar, gosta, meu amor, vai estudar de qualquer jeito. A gente continua fazendo nossas reuniões de estudo, nós estudamos livros, nós estamos lendo. Eu estava lendo esses dias aqui, esse daqui, ó, que tem outro ali na bolsa que eu estava lendo, esse aqui eu estava passando os olhos nele sobre leitura, tá? A leitura fluente. Então, nós temos vários livros, vários tipos de leitura e a gente continua ainda fazendo reuniões de grupos aí para fazer leitura de livros que pra gente faz muita falta, tá bom? Outro, isso é tudo do ano passado pra cá, gente. Eu sempre amei ler, mas agora fazer leitura desses livros assim para melhorar a minha prática foi do ano passado pra cá. Muito, né? Muito, porque antes eu lia, mas não tanto. Ó, esse foi o que eu acabei de ler, é o último que eu acabei de ler agora, tá? Aqueles eu já tinha terminado, eu voltei. Esse foi o que eu terminei agora. Então, assim, quem quer, gente, faz, vai atrás. Tem tantas EADs aí que cabe no seu bolso e às vezes você está esperando a melhor hora. Faça a melhor hora, vai atrás. Faça, hoje é a melhor hora. Hoje é o momento. Vai lá, faça. Então, gente, nesse contexto de busca aí, a de conhecimento está em alta sim, tá? A educação à distância, cuja expansão vai acelerar muito. Uma nova figura deve entrar em cena. Mentores virtuais. Ela aposta que devem surgir novas plataformas ou serviços que conectam mentores e professores a pessoas que querem aprender sobre diferentes assuntos. Você é uma pessoa que sabe fazer drinks? Você manja da coisa? Tem habilidade, a facilidade? Talvez você seja um mentor virtual que você vai ser contratado para ensinar online as pessoas a fazerem drinks. Ah, você manja de leitura? Você gosta de ler? Você gosta de livros? Você gosta de conversar? Qual o assunto? Qual o tema? Ah, eu gosto de falar sobre educação, sobre o ser humano, sobre o aprender, sobre o estar sempre conectado. Quem sabe? Entendeu? Eu seja uma mentora virtual para te ajudar a solucionar os seus problemas que você precisa. Ok? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí para mim uma mensagem. O que você achou? Como que foi a fala? Né? Se serviu para você, se serviu para te ajudar um pouquinho. Toda essa nossa discussão aqui, gente, ela tá aí nas 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Pode dar busca no Google aí que você vai achar, tá bom? A pesquisa serviu para você? Foi bom para você? O assunto foi interessante? Você gostou? O que você achou? Deixa aí a sua mensagem. Se você gostou, se você... essas 10 tendências para o mundo pós-pandemia, gente, realmente vai fazer a diferença para a nossa vida, para a nossa prática. Oi, Marcos. Oi, Maíra. Tudo bem, minha linda? Então, assim, vai fazer diferença na nossa prática, vai fazer diferença na nossa vida, tá? Então, se você ainda não se
não se conectou, não despertou para esse novo olhar pós-pandemia, para essas novas profissões que vão surgir, que estão surgindo. Se você ainda não estudou, não se adaptou, talvez seja o momento de você rever, você repensar os seus momentos, a sua profissão e se dedicar a uma nova área além da que você já tem, como um extra na sua vida. Tá? Oi, Marcos. Finalizando, Marcos. Então, assim, pensa um pouquinho aí, vai ficar gravada, tá, Marcos? Se você quiser ver, vai ficar salva aí, tá? Então, assim, pensa um pouquinho mais, leva essa matéria, esse conteúdo jornalístico aqui, né, para os alunos. Comenta com a sua sala de aula, fala sobre essas tendências, o que não existia e passou a existir. Quais as profissões que não tinha e que agora existe? Quais as palavras que você nunca tinha ouvido? E de 2020, março de 2020 para cá, você não parou mais de ouvi-la, se tornou parte do seu dia a dia? Máscara, álcool gel, Covid, distanciamento social, isolamento. Quantas coisas! Tem muita gente. Então, muito obrigada pela sua paciência, pela sua parceria, por estar aqui comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se você não faz, vai fazer, vai estudar, vai atrás, porque tem muita coisa boa para você estudar, muita coisa boa para você saber. E pelo amor de Deus, não engavete esse conhecimento. Conhecimento não é só para você, porque uma vez que ele é seu, que você já tomou posse, meu amor, passa para frente, tá bom? Não guarda. Conhecimento não é para ser guardado, não. Conhecimento, a gente tem que olhar para ele como um andaime. Aquele que você protege a construção, sabe? Quando você põe o andaime, então você vai lá, você põe o andaime aí do seu lado e constrói. Constrói a sua casa, constrói o seu conhecimento aí. Se apoia, vai do lado, vai do outro, vai construindo o seu conhecimento, tá? E quando você estiver seguro daquilo que você já dominou, não precisa de andaime. A sua raiz, a sua base, o seu alicerce, ele já está forte, ele já está consolidado. Você não precisa de andaime. Então, esse conhecimento, passa para frente. Ele não te pertence mais, tá? Compartilha. Porque esse conhecimento adquirido, ele é seu, ele não vai deixar de existir. Passa para frente aquilo que você aprendeu, compartilha com o próximo. Você vai ver que o seu mundo vai deixar de ser um mundinho e vai se tornar um excelente mundinho, mas de forma muito mais ampla, de forma muito mais gostosa, tá bom? Ele deixa de ser aqui e passa a ser esse mundão, eu e você aí do outro lado, tá bom? Beijo, gente, muito obrigada pela partilha, muito obrigada pela companhia, tá? Fiquem com Deus.